Olá, eu sou o Elton Enishi e sejam muito bem-vindos a este canal dedicado exclusivamente na divulgação do ceticismo e do pensamento crítico. Eu tenho a ideia deste canal já faz pelo menos uns 3 anos. Na verdade, eu tive essa ideia há uns 10 anos, só que eu comecei a esquematizar ele nos últimos 2, 3 anos. No caso do projeto, o meu maior objetivo nele é criar uma ferramenta, uma forma de divulgação do pensamento crítico em diversas áreas. E a principal forma que eu vejo de diversificar é justamente trazendo convidados de outras áreas para que eles consigam explicar melhor as suas especialidades e com isso abrir o debate e abrir a possibilidade de questionamento das pessoas que estão acompanhando. Com certeza, ainda esse quadro de entrevista ele vai se tornar bem frequente aqui no canal, mas eu quero, antes de mais nada, dizer que isso não é um debate. Eu não vou questionar o que eles vão falar ou o que eles vão deixar de falar. Toda e qualquer opinião deles são deles, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu quiser fazer um debate, será justamente quando eu trazer duas pessoas de pensamentos diferentes para poder se confrontar. Aí eu não vou ligar se eu vou trazer pseudocientistas ou se eu vou trazer uns conspiracionistas meio louco. Porque aí realmente eu quero que haja debate. Aqui não, eu quero que as pessoas expliquem o ponto de vista deles, né? Então, por isso que eu quero trazer somente pessoas sérias, né? Eu não vou trazer nenhum cartomante aqui para entrevistar, né? E eu tenho a honra, né, de começar esse debate, né, de começar esse quadro com dois grandes amigos meus, né, são duas pessoas que eu considero quase parte da minha família, eu conheço eles há quase 10 anos, e o Bruno, bem mais, né, porque nós trabalhamos juntos no mesmo laboratório durante os últimos 10 anos, 20 anos, e a Amanda eu conheci ela um pouco depois, né? Mais uns 7, 8 anos, talvez, sei lá. A Amanda, ela é uma bióloga marinha, né? Com mestrado em pesca. E atualmente ela é uma doutoranda em oceanografia e é especialista em peixes de mar profundo. Já o Bruno, ele é um biólogo com mestrado e doutorado em paleontologia e tem especialização em lagartos fósseis. Mas, além disso, ele também tem uma larga experiência em consultoria de exposições zoológicas e paleontológicas. Os dois, eles são casais, né? Eles são um casal, e eles possuem projetos juntos de divulgação científica já há muito tempo. Como um grupo de divulgação científica infantil que eles possuíam, que era o Ciência e Ação. Esse grupo, ele tinha como objetivo levar informação, principalmente de evolução, para o público infantil. Recentemente, os dois começaram um projeto aqui na internet, aqui no YouTube, chamado Zoomundo, no canal Zoomundo, que, óbvio, vocês convido todos a irem lá se inscreverem. Onde, dentro do canal, eles falam sobre a divulgação da zoologia de uma forma geral, usando exemplos da cultura pop. Olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Bruno, boa Amanda. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente agradece o convite, Welton. Pra gente é um prazer estar aqui. Com certeza. Muito obrigado. Também não tem nada pra fazer, né? Não tinha nada melhor assim. Não é nada melhor aí. Cancelaram Chaves, né? Não dá mais pra ver nada. Vai fazer o quê, né? Que legal. Então vocês têm uma experiência juntos, se for somar, quase 20 anos, né? De experiência dentro da biologia, né? Tipo 10 em um, 10 o outro, quase assim. Mais ou menos 7, 8 anos. A menos. E não, eu gostaria de saber onde que começou esse interesse de vocês pela zoologia, especificamente, por animais, né? Como que foi o seu interesse em começar a estudar não planta, mas animais, né, dentro da biologia? Bom, no meu caso, aqui, eu fiz a profissão, eu segui a profissão
que era meu sonho de infância, né? Então, desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, quando minha mãe me deu o chocolate surpresa da Nestlé, que vinha com os cartõezinhos, as figurinhas dos dinossauros, e vinha com um álbum, que eu olhei para aqueles bichos e eu falei, caramba, que impressionante, eu quero estudar esse tipo de fóssil, esse tipo de animal que viveu no passado. E aí eu nunca mudei. Assim, eu fui crescendo, o pessoal foi falando, um dia ele muda, mas nunca mudei. E aí entrei na faculdade já sabendo que eu queria fazer biologia para virar paleontólogo. Tive a honra e o privilégio do meu primeiro trabalho na área ser com paleontologia, que foi a exposição Dinos na Oca, em 2006, lá no Ibirapuera. E lá nessa exposição eu me apaixonei pelo ensino de ciências. Eu me considerava até então razoavelmente tímido, até começar a ensinar ciência para as crianças, ensinar dinossauros para as crianças. E isso quebrou completamente minha timidez e me fez pegar um gosto em ensinar ciência, ensinar evolução, ensinar biologia para a criança. Então, ao longo da minha carreira, mesmo que eu fui fazendo mestrado e doutorado, eu sempre fui trabalhando com divulgação científica o tempo inteiro. Eu nunca larguei mão. Eu fui mudando ao longo do tempo, né? Começando pelo tete-a-tete, né? Começando por palestras e cursos, e hoje de maneira mais virtual, através do canal no YouTube. Mas foi uma constante na minha vida, sempre seguir por essa área. Legal. E você, Amanda? Minha trajetória já foi um pouco diferente, né? Eu não digo que eu caí na biologia totalmente de paraquedas, porque eu sempre gostei de natureza, de ciências, de tudo isso, mas pensava também, considerava fazer outras coisas, como psicologia, mas fui para biologia e já me apaixonei logo de cara. E a minha primeira experiência profissional na área foi no mesmo lugar que o Bruno, na mesma exposição, Dinos na Oca, que também foi o meu primeiro contato também com educação, né, com o ensino não formal e tudo mais. Mas o que me despertou para a zoologia em si foi o meu segundo estágio na área, né, que eu saí do Dinos na Oca e fui trabalhar num aquário. E lá eu comecei a me interessar muito por peixes, né? O Aquário de São Paulo, que foi onde eu trabalhei, fiz estágio. E lá eu comecei a gostar muito de peixes. Então eu despertei para ictiologia, né? Porque desde então, dali do terceiro ano da faculdade, eu já me interessei pelo assunto. Aí depois fui fazer curso de mergulho, aí fui fazer curso de oceanografia, né, curso de extensão, lá no Instituto Oceanográfico da USP, que é onde eu estou hoje fazendo doutorado, né? Então, uma coisa foi levando a outra, passei também por um estágio no Museu de Zoologia, então foi basicamente os peixes que me guiaram. Que legal. Então, o Bruno seria um paleontólogo e a Amanda uma ictiólogo. Tem calcomania? Ictióloga. E qual que é a diferença disso para a zoologia? O que é a zoologia? Por que a zoologia ela tem essas subdivisões? Bom, porque vocês são zoólogos, né? Vocês são zoólogos. Qual que é a diferença de um para o outro? Nós somos zoólogos que seguimos ramos distintos dentro da zoologia, né? Então, antigamente, muitos zoólogos, eles eram, assim, naturalistas, né? Eles estudavam aí diversos animais. Mas hoje em dia, né, a gente acaba se especializando, porque existe tanta biodiversidade que não tem como você estudar tudo, né? Então, você se especializa em alguma área, né? E aí tem diversas áreas aí baseadas em diversos grupos. Então, quem estuda insetos é entomólogo, quem estuda aves é ornitólogo, quem estuda répteis e anfíbios é herpetólogo, né? Então, a gente vai por onde a gente se identifica mais, né? No caso do Bruno, ele é herpetólogo também, porque estuda grupos que são répteis. Né? Grupos fósseis, e eu ali para os peixes. Mas, obviamente, gostamos aí de vários grupos de animais, inclusive o nosso canal no YouTube, a gente fala sobre diversos animais,
mas a nossa área ali específica, que a gente direciona nossos estudos e nossa pesquisa, são áreas muito específicas, no meu caso os peixes, e no caso dele, principalmente os lagartos fósseis, né? E aí tem uma questão também de que muita gente acha, eu achava inclusive, antes de entrar na paleontologia, que vou trabalhar só com fóssil, eu nunca vou ver bicho vivo, né, vivente na vida. E aí você chega na realidade e vê que é completamente diferente. Que eu sou um paleozoólogo, né, eu trabalho com paleozoologia, mas a diferença é basicamente que os meus bichos já morreram, enquanto que outros continuam vivos. Você precisa, ou quase que obrigatoriamente, comparar com animais atuais. Você precisa entender como que a diversidade da vida se dá hoje, e aí você olha para o passado, mas tendo uma visão de como é a vida. Então, mesmo que eu estudo lagartos fósseis, eu preciso estudar muito lagartos atuais também, para poder entender como que é a anatomia, qual que é a semelhança, qual que é a diferença entre esses grupos. Então, a zoologia acaba se quebrando nessas ramificações, justamente porque a gente acumulou conhecimento ao longo do tempo. Antigamente, quando você pega lá no século 17, 18, 19, as pessoas não tinham conhecimento tão vasto dos animais, do mundo animal, como a gente tem hoje. Então, sendo um historiador natural, você englobava boa parte do conhecimento que você poderia desenvolver. Mas ao longo do tempo, né, principalmente durante o século XX, a formação de cientistas foi aumentando tanto e o acúmulo de conhecimento foi aumentando tanto que hoje é praticamente inviável você ser um historiador natural. É praticamente inviável você fazer uma tese que vai comparar moluscos com insetos, com répteis, porque hoje em dia tem algumas áreas que estudam em padrões mais globais de diversidade, mas já são outras áreas, né? Quando a gente vai estudar zoologia, vai estudar aqueles animais, a gente tende a ficar mais específico mesmo. Então, todo paleontólogo, no caso, é um zoólogo, mas nem todo zoólogo é um paleontólogo. Não necessariamente também, porque existe dentro da paleontologia, você tem, por exemplo, a tafonomia, né, que vai estudar como que o organismo virou um fóssil. Então, ele já não é mais tanto zoologia. Você tem paleobotânica, por exemplo, que aí ele vai estudar as plantas fósseis, mas sim, todo mundo que trabalha com animais fósseis, de alguma maneira, é um zoólogo também. E vai ter que olhar animais atuais para poder entender a diversidade. Exatamente. E por mais que a gente se especifique em algum grupo, né, de animais, a gente precisa entender vários aspectos daquele grupo. Então, a gente precisa saber de anatomia, de genética, ecologia, enfim, são várias outras disciplinas também que a gente precisa dominar para estudar aquele grupo específico, né? Dá para trabalhar com animais e não ter uma formação biológica? Tipo, filosofia, história, geologia. É possível, mas você vai ter que correr atrás do prejuízo. É igual a paleontologia, é um ótimo exemplo, porque a paleontologia é uma ciência de intersecção, né? Ela tem metade que é biologia e metade que é geologia. As duas se juntam e formam a paleontologia. Então, a gente que é biólogo, quando vira paleontólogo, tem que correr atrás para estudar geologia, para entender. Os geólogos, quando viram, né, paleontólogos, têm que correr atrás de estudar biologia para poder entender como eram os seres vivos. É possível, mas não é usual. Inclusive, a gente tem paleontólogos que são geógrafos de formação. Você tem um dos grandes paleontólogos brasileiros, o Herculano Alvarenga, que é médico de formação também. Então, é possível, mas você tem que correr atrás do prejuízo e estudar tanto por conta própria que você praticamente vira um especialista. E outro exemplo também, na minha área, né, eu trabalho com peixes, mas eu trabalho com peixes marinhos, né, então sou bióloga marinha. E tem muita gente que trabalha com ciências do mar, de uma maneira geral, que não são biólogos, né. Então tem gente que trabalha aí que é engenheiro ambiental, ou que faz oceanografia,
engenharia de pesca, enfim, outras áreas ali que estão trabalhando indiretamente com bichos, mas estão trabalhando com outras coisas e precisam também correr atrás desse conhecimento biológico e zoológico, né, para conseguir trabalhar nessa área aí das ciências do mar. Que legal, que legal. Então, para quem quer ser zoólogo, é, precisa fazer biologia, zoólogo, mas para quem quer trabalhar com bicho não precisa, pode ser outras áreas, dá para eles entrarem, se Exato. descobrirem. Que legal, que legal. Exatamente. Então, se você vai entrar, tem interesse em entrar, faz biologia já. Se esse é seu foco, é estudar esse, já faz, que é quem vai te dar mais formação, mais capacidade para se tornar esse tipo de profissional. Que legal. Mas aqui, né, é um canal de ceticismo, né, onde o meu foco eu tento mais focar nesse assunto. E eu acho que dentro de toda a ciência formal há sempre uma pseudociência relacionada a ela, né? Infelizmente ou felizmente há discussões, mas do meu ponto de vista, infelizmente, sei lá, né? A astronomia tem a astrologia, né? A química tem a alquimia, né? Ou a medicina, a medicina tem um monte, né? A medicina tem. Eu acho que a medicina é a que mais tem, assim. 368 pseudociências aí. Na biologia, talvez de uma forma geral, a criptozoologia seja a pseudociência mais famosa, né? Dentro da biologia, né? Dentro da biologia tem a zoologia. Então, dentro do dia a dia do trabalho de vocês sempre estão em contato também com informações erradas, informações falsas, hoax, ou mesmo boatos, ou atualmente o pessoal chama de fake news, né? Virou chique. Onde tem muitos profissionais que tentam trabalhar de uma forma diferente, né? Não necessariamente tendo esse método científico consolidado. Qual é a opinião de vocês sobre a criptozoologia? O que é a criptozoologia para vocês? Não só como opinião, mas no dia a dia, comparando com o trabalho de vocês. Quer começar? Pode ser. Bom, a criptozoologia, né, como você iniciou falando, né, é uma pseudociência que estuda aí a possibilidade de existência de animais lendários, mitológicos, não comprovados, ou com pouco avistados, ou a existência atual de bichos que já foram extintos, esse tipo de coisa, né? Então, animais que você não tem aí uma evidência propriamente dita de uma existência, né? Então, eles tentam ir buscar o encontro, aí, evidências aí desses animais, e na maioria das vezes sempre baseado aí em relatos de pessoas, né, indo atrás de lendas, de mitos. É isso que é a criptozoologia. E ela tem uma diferença fundamental em relação à zoologia, que é ligada principalmente ao método, né, de pesquisa. As duas trabalham com métodos fundamentalmente diferentes, né? Então, a criptozoologia parte do pressuposto de que esses seres, né, que eles chamam de criptídeos, esses seres supostamente reais, eles existem. Então, eles partem do pressuposto, ok, existe, então a gente só tem que comprovar de algum jeito. E aí eles passam a planejar viagens para tentar filmar. Muitos deles fazem buscas ativas mesmo e vão lá no Lago Ness, por exemplo, tentar encontrar o monstro do Lago Ness. Eles vão fazer um passeio na montanha e tentar filmar um pé grande, alguma coisa assim. Enquanto que a zoologia, ela segue critérios muito bem delimitados para estudar esses animais. Então, um exemplo que é interessante de colocar é, por exemplo, da jiboia mais rara do mundo, que ela é chamada de Corallus cropani. Ela existe aqui no Vale do Ribeira e durante muito tempo se acreditou que ela pudesse estar extinta. E até que ela foi encontrada recentemente. Mas como que ela foi encontrada?
existiram campanhas de zoólogos que foram lá e ficaram mais de 1 ano e meio atrás desse animal, colocando armadilhas, né, que são baldes que você coloca no chão, essas armadilhas para tentar capturar, saindo dia sim, dia não, atrás desses animais, tirando foto, capturando outros animais para tentar entender. E eles não encontraram, depois de 1 ano e meio de coletas ostensivas. Até que eles partiram para um segundo nível, que foi, bom, qual que é o nosso problema aqui? A gente está aqui 1 ano e meio só. Os moradores da região moram aqui o tempo inteiro. Então, se a gente fizer um treinamento específico, se a gente ensinar os moradores locais a identificar essa espécie de cobra, principalmente porque ela não é venenosa, e fazendo essa identificação, eles avisassem a gente amplia o nosso tempo de coleta, porque é como se a gente estivesse lá. Então, aqueles zoólogos que coordenaram, né, eu cheguei a participar de alguns projetos algumas vezes, e de onde a gente ia na cidade lá, 7 Barras, lá no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, treinar o pessoal. Então, os moradores locais, a gente dava palestras, mostrava fotos de verdade dessa serpente, mostrava que ela não representava nenhum perigo para a nossa saúde, não um animal venenoso. Se você avistasse, não matasse, avisasse a gente. E depois de alguns meses desse trabalho, teve o primeiro registro novo, que infelizmente foi uma cobra que tinha sido morta faz pouco tempo. Então ela foi resgatada, mas já morta. E depois de mais alguns meses, nós conseguimos, a equipe, né? Eu não fazia parte mais da equipe, mas a equipe de zoólogos conseguiu fazer a captura de um animal vivo. E que é o resultado de um esforço, ali sabendo que é um animal mega raro, é o resultado de um esforço de anos de pesquisa. Né? Não foi algo que foi de um dia para a noite, alguém foi um final de semana lá, tirou uma foto borrada do bicho. Foi um resultado de uma pesquisa extensiva, seguindo métodos de coleta, seguindo métodos de ensino de comunidade local, praticando atividades de ciência cidadã, que é quando você envolve cidadãos comuns, não cientistas, dentro de uma prática científica coordenada por cientistas. E ao longo desses esforços, depois de muitos anos, conseguiu-se recuperar um animal com vida. Que já foi muito legal, que já deu para aprender muito sobre a biologia dele, mas é muito pouco, né? Isso que é um animal, a Corallus cropani, não é muito grande, é uma jiboia, um pouco menor que uma jiboia comum, então deve ter ali em torno de 1,5 metro de comprimento, assim, não sei, estou chutando de cabeça, e que justamente por isso ela conseguiu ser encontrada, mas foi o resultado de um esforço coletivo e de um esforço de ciência e de dinheiro investido ali de maneira séria, muito grande. Fora que é um bicho que não era extinto, era um bicho raro. Exato. Né? Vale a pena ressaltar isso também. Era um bicho raro que pode se tornar a ser extinto, porque, enfim, uma população muito baixa, né? Que deve ainda ter. E como é que você define uma espécie que é extinta e uma espécie que não é extinta? É uma ótima pergunta. A gente precisa de alguns critérios, né? Então você precisa ter alguns anos, não me lembro a quantidade exata de anos, mas 50 anos. 50 anos, sem registros, sem avistamentos, sem fotos, assim, fotos boas, em boa definição, que você realmente possa identificar aquela espécie através de fotos, sem vídeos, sem capturas de animal morto ou vivo, porque se está morto, atropelado na estrada, por exemplo, estava vivo antes de ser atropelado, então considera um registro. Então, se você passa esses 50 anos consecutivos sem encontrar esse animal, mesmo com esforços de pesquisa para tentar encontrar esse animal, aí você pode considerar ele extinto. E tem vários exemplos, né? Você tem um sapo dourado daqui da América Central, foi considerado extinto recentemente, e um dos mais famosos é o tigre da Tasmânia. O Tilacinus. O tigre da Tasmânia era um marsupial, né? Assim como o diabo da Tasmânia, né? Aqueles bichos que só existem naquela região ali, né? A Tasmânia. E o último tigre da Tasmânia vivo, ele morreu num zoológico lá da região na década de 30. Se não me engano, 1931. Eu não lembro, enfim, década de 30,
morreu o último, porque tiveram durante décadas campanhas muito massivas para caçar esses bichos, porque eles atacavam ovelhas, enfim, animais de criação, e aí caçaram um monte, né? E aí o bicho ficou extinto. Então, na década de 30 morreu o último. E aí, na década de 80, ele foi oficialmente extinto, porque foram... Declarado extinto. Né, declarado extinto, porque foram aí pelo menos 50 anos sem nenhum vestígio, sem nenhuma evidência, sem nenhuma captura, sem nada. Mas é um bicho que até hoje tem gente que relata que viu, e aí tem aquelas filmagens borradas, né, aquelas fotos borradas, enfim, relatos não comprovados. Isso realmente tem até hoje. Se eu não me engano, em 2005, uma revista da região anunciou um prêmio milionário assim para quem caçasse, trouxesse, né, um exemplar vivo. Enfim, ninguém trouxe, ninguém ganhou o prêmio, né? Tem um bicho que está extinto, mas tem gente que acredita que ele possa estar vivo, mas não tem evidência nenhuma. E o formato do corpo dele lembra muito de um canídeo, né? Parece um cachorro, assim, o formato do corpo. Então, às vezes, a pessoa viu de longe, filmou de longe. Inclusive, tem um filme que está até disponível no Prime Video chamado O Caçador, um filme muito bom. Você já viu, Elton? Não. Não, mas... Então, veja, muito bom. Que conta a história de um cara que foi contratado para caçar, né, um tigre da Tasmânia e tal. E, enfim, é muito legal. É com William Dafoe. É demais esse filme. Enfim, e aí tem umas imagens, né, no filme e tal, e tem muita gente, eu já vi na internet, tipo, informações ou até vídeos, assim, se referindo a avistamento de tigre da Tasmânia, e é foto de um trecho do filme. Que é computação gráfica. Aí já passa. Não, e tem mesmo. E assim, como a gente viu o filme, né, a gente vai falar, não, isso aqui é do filme, gente. Mas... acontece. Essa cobra que vocês falaram, né, a Corallus coprani, ela fazia quanto tempo que ela estava desaparecida? Olha, que eu me lembro, na década de 60 tinha sido capturado o último animal. Aí teve um relato depois, só na década de 90, de um animal atropelado, também, se eu não me engano, já sem cabeça. Aí depois, em 2005, apareceu de novo, então ela foi perigando, assim, sumir, mas a cada 15, 20, 30 anos aparecia um. E aí esses mais recentes foram já nessa década, acho que 2016, 17, por aí, é que já encontraram. Mas ela ficou desde a década de 60, assim, perigando ser declarada extinta. Ficava um tempo, quando estava quase chegando, opa, encontrou um. Aí depois passava mais uns 15, 20 anos, quando estava quase chegando, opa, encontrou mais um. Ficou nesse período, assim. E qual é a diferença dessas evidências da Corallus comparado com as evidências do tigre da Tasmânia que vocês falaram? Que também é visto relatos, né? Tanto de um quanto de outros. O tigre da Tasmânia mais antigo e a Corallus mais recente. Mas em ambos os casos, as pessoas da região alegavam encontrar relatos. Mas só que esse tipo de alegação, qual que é a diferença entre elas? Por que uma é considerada científica e a outra não? Perfeito. Na verdade, com a Corallus também, né? Vira e mexe, tinha gente que falava, eu vi essa cobra. Mas isso nunca contou como um registro da cobra. Não é porque alguém falou que viu que na ciência se considera como um registro. Então, só se considerou esses registros, primeiro, quando tinha cobra. Então, assim, ok, ela morreu, mataram ela, mas o corpo dela tá aqui. Então, eu consigo pegar, levo para um museu e ela tá guardada lá no museu. Você vai lá no museu, você estuda cobras, quer estudar ela, ela tá lá guardada como uma prova de sua existência. E na década de 90, se eu não me engano, esse relato, ele foi de uma foto mesmo, mas era uma foto em alta definição, onde você via de perto o animal, em alta definição, com características diagnósticas da espécie. Então você conseguia ver o padrão de coloração nas escamas perfeitamente, questões nos ossos dela perfeitamente ali pela foto. Então dava para ver isso, mas basicamente esse relato ainda também algumas pessoas ficaram meio assim. Então basicamente você considera
principalmente algo que é 100% de certeza. Ou tendo o animal em si, ok, eu coletei ele está no museu, então ele é uma prova da existência desse animal, ou numa foto, numa filmagem em alta definição, dentro de um contexto que faça sentido, né? Se eu encontrar uma foto de uma Corallus cropone num iceberg, né, não vai fazer sentido nenhum. Então, agora, dentro da floresta, onde já tinham sido encontrados os últimos indivíduos, também. E essa é uma das diferenças, né? A criptozoologia normalmente traz como evidências filmagens borradas, filmagens mal feitas, simplesmente relato de pessoas locais, o relato pelo relato em si. E uma coisa que meio que, ou atualmente, joga muito contra a criptozoologia é isso aqui, né? Todo mundo hoje em dia tem uma câmera de alta definição no bolso. Então, se qualquer pessoa vê qualquer bicho estranho, tira do bolso uma câmera de altíssima definição, muito melhor que as que tinha na década de 90 para trás. Tira uma foto do animal e através disso dá para ver. Mas não, mesmo assim, os relatos continuam sendo, é sempre de noite, é sempre chovendo, é sempre longe, né? E o bicho sempre passa rápido, né? É sempre contas, é sempre um borrão. Outra coisa que quem estuda, né, criptozoologia, diz como evidência são vestígios de pelos, né, no caso de mamíferos, né. Então, tem muito caso, assim, de criptozoólogos que vão para um lugar, tá, para uma floresta para achar aí um criptídeo e vem com um punhado de pelo. Não, isso aqui pode ser uma evidência e quando vai ver, é pelo de um urso. Faz um teste genético, faz né? um teste genético e é sempre assim, ou é um urso, ou é um felino, ou é um canídeo, né? Então, mesmo quando eles têm supostas evidências ali, né, de partes do corpo de animais já conhecidos. E tem um detalhe interessante, né? Numa dessas buscas, se eu não me engano, pelo Yeti, né? Pelo Abominável Homem das Neves, o Abominável Homem das Naves, né? Como eu diria. Já se passaram 3 horas e nem sinal do Abominável Homem das Naves. Eles encontraram pelos, né? Vários pelos assim, e levaram para um laboratório fazer uma análise genética. E essa análise genética revelou que era de um urso, obviamente, né? Era de um urso, mas de uma população que não se sabia que tinha naquela região. Então, de onde foi coletado, tal, acabou virando uma evidência científica de uma outra coisa, né? Acabou virando uma evidência científica que já não é mais da criptozoologia, né? Porque a partir do momento que é um animal real, já vira zoologia, já não faz parte mais da criptozoologia. Então, a cripto ajudou uma pesquisa científica indiretamente. Ajudou indiretamente a um dado que ninguém tinha descoberto. Que talvez alguém ia descobrir algum dia, mas ninguém tinha descoberto até então. Que legal, que legal. Você falou do celular, né? Na verdade, quanto mais pessoas têm câmera no bolso, menos relatos aparecem, né? É meio até estranho. Exatamente. Não só de criptídeos, como de fantasmas, de OVNIs, né? De várias coisas, a quantidade de relatos sobrenaturais acaba diminuindo, né? O que eu acho que pode acontecer com o tempo, desculpa cortar aí, mas o que eu acho que pode acontecer com o tempo é, na verdade, virar o oposto. Como a gente está tendo cada vez mais acesso a tecnologias de digitalização e os gráficos virtuais estão ficando cada vez mais realistas, eu acho que pode chegar um momento em que vai ter gráficos tão realistas que alguém vai, por mau caratismo, vai criar esses hoax, vai inventar digitalmente e colocar de uma certa maneira que seja difícil, né, você realmente dizer ali se é verdade ou não por conta da definição, que um dia vai estar tão em alta definição, tão em alta e tão acessível para todo mundo trabalhar nisso, que aí vai ser a era das fake news de imagens, mesmo em alta definição, né? Então você tinha a era dessas fake news, né, em baixa definição, foi caindo, mas agora pode chegar das em alta definição. Você tem, inclusive, hoje em dia, né, tem aplicativos que você coloca a boca de uma pessoa se mexendo e falando coisas, e você dubla por cima, que é extremamente perigoso, né? Você pode, com o tempo, colocar pessoas falando coisas absurdas e espalhar pela internet.
Por isso que a gente precisa do testemunho, precisa ali, né, do animal, né, não tem como. Então, o principal antivírus que eu falo, né, eu gosto de falar que o ceticismo, ele é o primeiro antivírus que a pessoa tem, né? Então, quando você tem a primeira peneira que qualquer pessoa tem de qualquer coisa, né? Então, e cada vez mais acaba ficando mais necessário, né? Principalmente no futuro, com conhecimento do método, né? O método científico, Sim. No caso, ou de outros métodos também, né? Métodos filosóficos e tal. Uma coisa interessante, né, é que essas espécies todas, assim, que nós falamos até agora, elas já existiam antes, né? Elas são espécies que os cientistas, eles têm certa base para poder, pelo menos, procurar uma localidade ou alguma coisa. E quando é espécie nova, né? Quando é uma espécie que ninguém nunca viu, né, uma espécie completamente desconhecida da ciência, que não é considerada não é considerada extinta, é considerada inexistente, e mesmo assim há pesquisadores que dedicam a vida com relação a isso. Antes da gente entrar nesse assunto, seria legal vocês falarem como é o método científico para a catalogação de novas espécies. Como que a ciência descobre novos indivíduos que não sabiam, né? Aí depois a gente começa a falar desses bichos doidos aí que o pessoal corre atrás. Tá certo. Bom, Pode começar. Bom, muitas vezes a gente faz campanhas de coletas, né, em determinados locais, justamente para amostrar ali aquele local, né, e verificar o que tem. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com peixes de mar profundo, né? Aqueles chamados peixes abissais, né? Que todo mundo deve conhecer, aqueles peixes estranhos e tudo mais. Né? Eu, particularmente, trabalho com bichos que são depositados em coleções zoológicas, em museus, mas também participo de um projeto onde a gente coleta, né, faz coletas em mar profundo, com equipamento de pesca mesmo, com redes, mas em profundidades aí abaixo dos 500 metros. Então, quando a gente coleta, a gente quer saber o que tem lá. Então, quer saber que bichos que estão ali, independente se for espécie nova ou não, muitas vezes vem espécies novas, ainda mais porque a gente está coletando, né, em oceano profundo, que é um lugar que a gente conhece muito pouco ainda, né, dessas regiões. E às vezes a gente acaba também coletando animais que não são necessariamente espécies novas, mas são nova ocorrência. Então, espécies que já são conhecidas, mas tem uma ocorrência reportada para uma outra localidade, às vezes a gente acha naquela localidade pela primeira vez, né? Então, isso acontece em todos os ramos aí da zoologia. Então, sempre que as pessoas vão para as campanhas, né, de coleta e tudo mais, às vezes tem espécies novas, às vezes não, né? Como que a gente sabe se é uma espécie nova ou não? A gente estuda, né? Então, a gente leva para o laboratório e a gente vai analisar as características daqueles indivíduos ali que a gente coletou. Né? Então, se a gente está vendo ali características diferentes daquelas que a gente já conhece, então é porque se trata de uma espécie nova. Né? E hoje em dia, além da morfologia, né, além da gente olhar a forma do animal, não só a forma, mas também a anatomia, né? No caso de peixes, por exemplo, a gente conta escamas, a gente conta os raios, né, que são aqueles espinhos nas nadadeiras, né? Então, a gente tem uma série ali de itens, né, de medidas, de coisas que a gente faz, que a gente usa para a definição ali das espécies. Né? Para outros grupos zoológicos, utiliza-se outras características. Para peixe, né, a gente utiliza, entre outras coisas, essas que eu comentei. E aí, se a gente está olhando ali um indivíduo que tem alguma característica que é diferente do que aquilo que a gente conhece, então é uma espécie nova. E a ciência tem uma coisa que é muito boa, eu acho. A ciência tem um método de autocorreção que não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem até o momento, que é a revisão por pares. Então, você pega aquele bicho ali que você acha que é uma espécie nova.
Você faz uma lista dessas características. Você escreve, por causa disso, 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 disso. Não é, acabou, beleza, eu acho que é uma espécie nova, tá ali, é uma espécie nova. Você publica esse artigo numa revista científica. Essa revista vai mandar para outros cientistas da mesma área que você. Eles vão comparar com os dados que eles têm, eles vão analisar aquilo ali, e aí eles vão falar, olha, esse artigo é bom, então realmente é uma espécie nova, ou não, ó, o cara aqui está falando um monte de besteira, então não vale a pena publicar. Tem alguns furos, né? Exatamente. E às vezes aponta, ó, isso aqui é um furo, dá uma olhada nisso, tenta ver por esse lado, compara com esse outro bicho aqui. Então, a própria ciência tem um método de autocorreção. Ela mesma, porque ela só é publicada, só é considerada válida quando ela é revisada por pares, né? Que é quando ela é revisada por outros cientistas. E esse método de você não basta só convencer você mesmo, você tem que convencer outros especialistas, é uma das principais defesas que a gente tem contra algum maluco que de repente começar a falar, não, eu acho que está tudo errado, eu acho que isso aqui é uma espécie nova, assim, assim, assim. Igual era feito antigamente, né? Você olha, na paleontologia principalmente, você olha as espécies de dinossauro, lá que o Cope e o Marsh declararam no século XIX, você tem hoje uma lista de sinonímias, né, que é quando você considera a mesma espécie, não é mais diferente, imensa, assim, cada pedacinho de osso eles falavam que era um nome diferente. Ainda mais que eles estavam brigando para ver quem ganhava, quem dava mais nomes, assim. E porque na época se publicava, não tinha uma revisão por pares decente. Primeiro publicava e depois os pares revisavam depois e mandavam em resposta outra publicação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, então, você, antes de publicar, você passa por esse crivo, por esse critério. Então, assim, resumindo... desculpa te interromper. A gente não vai procurar espécies novas. A gente vai estudar uma região para ver o que tem. Exato. Sabe? Pode ser que tenha espécie nova ou nova ocorrência, ou não. Você vai estudar o que tem para estudar também outros aspectos daquela população e tudo mais. É basicamente isso. Então, a zoologia se palpa no que tem, no que a gente está vendo, nas evidências. Né? A gente não vai lá, não, eu sei que eu vou encontrar uma espécie nova ali. Não dá para saber. Né? E há a possibilidade dessa revisão por pares, né? Criar uma espécie de boicote a métodos considerados não oficiais, métodos considerados por nós pseudocientíficos, né? Por exemplo, haveria a possibilidade de algum complô, alguma conspiração dentro do método científico boicotar novos pesquisadores que encontrem algo que a ciência não esteja entre aspas, preparada ou alguma coisa do tipo? Não, porque se você pode mandar, né, acabar enviando para alguns revisores, por exemplo, eles rejeitam o seu trabalho. Você pode muito bem mandar para outra revista, mandar para outros revisores, até ter alguém com critérios que vai olhar e vai falar, não, ok, esse trabalho é válido, publica ele. Então, uma coisa que acontece ao longo da história da ciência, você tem algumas ideias que tiveram que ser enviadas várias vezes até ser publicadas. Mas existe também uma outra coisa, né, da gente que trabalha com meio científico, que é quanto mais impressionante é a sua alegação, quanto mais diferente, quanto mais fora da realidade é o que você está falando, mais forte tem que ser o seu conjunto de evidências. Então, se você está... Exatamente, Carl Sagan, né? Se você está alegando uma coisa extraordinária, você tem que ter uma evidência extraordinária para você poder comprovar. E é a responsabilidade de quem teve essa ideia de convencer os outros. Então, se você não convencer os outros, é porque a ideia não é boa o suficiente. E é simples assim. Se você tem uma ideia que ela é muito robusta, você tem muitas evidências, você tem várias coisas apontando, ela vai ser aceita. Uma hora ou outra ela vai ser aceita. Agora, se você tenta publicar as coisas e ela não dá certo, é porque, sinto muito, sua ideia não é das melhores. E uma pegada, um pelo, uma foto, não é uma evidência extraordinária. Não é uma evidência extraordinária, exatamente. Né? Você precisa de um conjunto de evidências, né? Um pelo pode ser uma evidência extraordinária desde que você faça o sequenciamento genético desse pelo
e dê lá que é um grande primata, por exemplo, que nunca foi encontrado que não bata com o sequenciamento genético de nenhum outro, aí pode até ser uma grande evidência, né? Mas Exatamente. normalmente não é isso que acontece. Fora que também qual metodologia que você utilizou, né, para testar isso, né? Então a gente, né, nunca faz uma coisa uma vez só, né? Então, opa, fez um teste, deixa eu verificar de novo para ver se é isso mesmo, se não foi algum erro ali, né, de amostragem, enfim, de qualquer coisa. Então tudo isso faz parte do método científico, né? E a zoologia não tem motivos para boicotar alguma coisa, porque a zoologia adoraria encontrar o monstro do Lago Ness. Nossa, eu adoraria ver um plesiosauro vivo hoje. Então não tem motivo para, tipo, olha, eu sei que ele existe, mas eu vou esconder. Não! Eu adoraria ver, porque não tem um conceito, né? A gente não está atrás de uma doutrinação e tal. Igual o pessoal do terraplanismo, né? Que diz que a NASA esconde que a Terra é plana. Mas por que raios a NASA esconderia? O que ela ganha com isso, né? Estou enganando os trouxas, olha lá. Então, ela não ganha nada, então não tem nenhum motivo. A gente adoraria. Eu adoraria ver um monstro do Lago Ness, se fosse verdade. Eu adoraria ver um pé grande, se fosse verdade. Mas não é. Né? Por falar, né, em pé grande, você estava falando de primatas e tal, eu acho que a grande quantidade de lendas envolvendo grandes primatas no decorrer da história humana é gigantesca. Existem uns mais famosos que outros, mas eu acho que existe, pelo menos em cada continente, pelo menos uma lenda relacionada a um grande primata vivendo naquela região. Nós temos o pé grande, né, na América do Norte, nós temos o Yeti, né, o abominével homem das naves, lá nas regiões mais gélidas, né? Do Nepal, tem o Gigantopithecus, o Sasquatch, tem um monte, né, tem uma galerinha aí, tem o próprio Yeti, né, e esse tipo de padrão, ele quer dizer alguma coisa para vocês? Assim, você acha que há algo a ser encontrado nesse tipo de padrão onde... Por que todo mundo fala a mesma coisa? Por que você acha que todo mundo tem esse desejo de encontrar um primata? Afinal, nós somos primatas, né? Então, qual que é o nosso desejo de encontrar algo ou alguém parecido com a gente? Quer falar? Você pode começar. Então, bom, primeiro que as pessoas costumam alucinar sobre coisas parecidas. Né? As pessoas têm uma imaginação porque nós todos pertencemos à mesma espécie. E a gente enxerga formas nas coisas. O nosso cérebro foi feito para enxergar formas e rostos em todos os lugares, porque é isso que salva você quando você olha para o meio do mato e vê alguma coisa que parece um rosto de uma onça. Você vai lá no meio. Né? Exatamente. É isso que faz a gente olhar para uma tomada que tem 2 risquinhos assim e um pontinho assim e enxergar um rosto. Fala, olha, não parece um rosto em objetos inanimados? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro está constantemente procurando reconhecer esses padrões comuns. Porque para a nossa evolução, reconhecer esses padrões ajudou a gente a evitar ir para o lugar errado e ser comido por um bicho que estava lá te espreitando, por exemplo. Então, foi uma vantagem evolutiva. Hoje em dia que nós não somos muito mais caçados, né? É raro você ter um humano sendo caçado por um animal, você ainda tem essa característica, porque ela é o resultado de uma evolução que durou milhões de anos até chegar em você. São milhões de anos tentando te fazer sobreviver. Então, mesmo que seu cérebro te pregue uma peça, ele não se importa muito com isso, porque a sua sobrevivência é mais importante do que a sua opinião. Ele vai garantir que você sobreviva. E outra coisa também é que as pessoas talvez enxerguem coisas que realmente existam. Só que a explicação que elas dão para essas coisas é que não bate. Então, por exemplo, um urso, ele pode ficar bípede, por exemplo, ele pode se levantar em cima das 2 patas, e você vê um urso de costas de 2 patas, vai parecer de longe um primata grandão peludo. Né? Então, é possível que parte desses relatos também foi baseado em animais que existem. Então, também foi baseados em evidências. A mesma coisa que uma série de animais fantásticos é baseado em fósseis,
porque as pessoas olhavam para o fóssil e viam aquele bicho estranho, e a partir daquele bicho estranho imaginavam que era de um animal que ainda estava vivo, mas não é. Então, muitas vezes, eu acho que a criptozoologia parte de observações que eram reais, mas a explicação por trás dessas observações é que não eram. E outra, por exemplo, lá no Nepal, aquele lugar com baixíssimo oxigênio, onde as pessoas estão indo e, de repente, em baixo oxigênio, elas podem alucinar muito fácil. E aí você vai alucinar, você vai ver coisas de longe, você vai ver uma pedra, né? Achar que é um. Tem uma história assim, não tem? Tem um cara que viu o Yeti, que ficou parado durante 45 minutos, mas depois foi constatado que, na verdade, era uma pedra. Ele lá, o bicho tá parado, tá parado. Tá parado porque é uma rocha, né? Tava brisando. Exatamente. Tem um episódio também do As Aventuras de Tintin, né? Que ele vai para o Nepal e aí ele encontra um urso, né? Só que ele pensa que é o abominável Homem das Neves. Lá. E falando, né, um pouco desses grandes primatas, né? Qual é o nome científico que a zoologia dá para eles? Assim, quando você procura um grande primata, o que você na verdade está procurando? Qual que é quais são as principais características que esses primatas teriam se eles fossem reais, assim, e que até agora não foi encontrado? Você estaria procurando provavelmente por um hominídeo, né? Por alguém da família de primatas chamada hominídeo, que inclui a gente, inclui os chimpanzés, inclui os bonobos, inclui os gorilas, por exemplo, os orangotangos, né? Dependendo da filogenia que você segue, assim. Inclusive o próprio nome, orangotango, ele vem de uma língua, né, lá da Indonésia, ou de Bali, não lembro, que é Orang-Utang, que é o povo das árvores. Porque as pessoas que primeiro enxergaram, que chegaram lá, os povos primitivos, tradicionais que viviam lá, olhavam para esses animais e não olhavam para eles como animais. Olhavam para eles como povos. Então eles chamavam o povo das árvores. Eu sou o povo que anda na terra e aquele ali é o povo que fica nas árvores. Então, são animais com uma proximidade genética nossa muito grande. Né? A gente compartilha cerca de 98% do nosso DNA com os chimpanzés, que são nossos parentes mais próximos. Então, a gente está procurando animais que são parecidos com a gente. Né? Então, animais que são grandes, né? Que têm grande porte, que não têm cauda, né? Esses grandes primatas, eles não têm cauda, que têm braços longos, que muitos deles têm 5 dedos nas mãos, né? Alguns primatas menores têm menos, mas pode ter aqui um polegarzinho também. Então está procurando com essas características, que tem o corpo recoberto por pelos, que giram, né, os pulsos exatamente assim, nessas giras, tem articulações que... Exatamente. E a gente faz isso porque a gente descende de animais arborícolas, porque nós costumávamos ser, milhões de anos atrás, animais que ficávamos em árvores. Então fazer esse movimento aqui, esse movimento para trocar de um galho para o outro, era muito útil. Hoje a gente usa esses movimentos para escrever, por exemplo. O que não ajuda muito a gente, né, a sobreviver, mas ajudou a gente a se tornar grande parte da sociedade que nós temos hoje. O gorila, né? O gorila ele vive em um grupo menor, por exemplo, do que os bonobos. Qual que é o limite populacional que um bicho desse, né, um grande primata, deveria ter para manter uma comunidade durante séculos, ou evoluir mesmo na região onde eles são alegados sobreviverem? Qual que é o número ótimo, né, de indivíduos dentro dessas comunidades que precisariam haver, assim? Já quer falar? Olha, em termos de número, assim, eu pelo menos não saberia dizer, né? Mas muitas vezes, né, quando a gente ouve falar aí de relatos da criptozoologia e tudo mais, muita gente diz assim, é o último remanescente de tal linhagem, né? Ou no caso do tigre da Tasmânia, né, teve a história de que não, mas parece que existe ainda um último tigre da Tasmânia que vive na região. Então, as pessoas se referem como se fosse praticamente ali uma entidade, né? E assim,
um espécime, um indivíduo ou uma população muito pequena não sustentaria a espécie por muito tempo. Uhum. Né? Tanto que muitas espécies são extintas porque você diminui drasticamente o número da população, né? Seja por causas naturais ou, enfim, por ações antrópicas. Então, uma população muito pequena, ela não vai se manter. Inclusive, na ecologia, né, que é PMV, População Mínima Viável. Esse é um cálculo feito com base, porque, claro, depende da população, o que ela come, o tamanho do habitat dela, né? Esse número, ele varia de espécie para espécie, né? Mas se a gente quiser fazer uma estimativa aqui, né, tem alguns dados que fazem uma estimativa de curto prazo e de longo prazo. Que de curto prazo precisaria de pelo menos uns 50 indivíduos para não morrer, né? Foi caçado, pronto, morreu, tinha um. Foi caçado, tropeçou, caiu, quebrou a perna, pronto. Com 50 indivíduos, de um grande primata, você poderia até ter uma população que durasse poucos anos. Mas para durar longo prazo, décadas, séculos, você precisaria ter pelo menos 10 vezes mais. Então, digamos que pelo menos 500 desses bichos. Aí você imagina pelo menos, no mínimo, 500 pé grandes vivendo nas montanhas, onde as pessoas fazem montanhismo o tempo inteiro. Ou o monstro do Lago Ness, por exemplo. Pior ainda, o monstro do Lago Ness, que o Lago Ness, ele não tem uma biomassa de peixes suficientes para aguentar um monstro do Lago Ness comendo ali. Quanto mais 500, centenas. Exatamente, né? Ou o próprio Megalodon, né? Que já foi extinto e muita gente acha que não, mas ainda pode viver ali nas profundezas. Não. Nas profundezas não tem alimento suficiente para um bicho daquele tamanho, né? E quanto mais para uma população. Então, são coisas assim que não fazem sentido nenhum, sabe? Que a gente consegue rebater muito fácil. Facilmente. E haveria a possibilidade desses bichos estarem em processo de extinção, e aí nós estaremos observando pelo menos um ou dois, né? As pessoas, os povos, observam apenas um casal ou um pedacinho daquela que outrora foi uma grande população? Teria que ter outras evidências normalmente, porque se você tivesse vendo resquício, você teria encontrado ossos desses animais, por exemplo, de outros que morreram recentemente. O exemplo fácil é o Lago Ness, né? Porque aí o monstro do Lago Ness, os outros que morreram, foram para onde? Quando você morre no mar, né, a decomposição começa a gerar gases no seu corpo e você boia, né? Não, num corpo aquático, né, aquoso. Você vai boiar, ou tá bom, não boiou, mas as correntes, né, do lago, que tendem a ir em direção à margem, invariavelmente, uma hora vai empurrar um bicho desse para a margem. E aí você vai ter na margem aparecendo um cadáver de um monstro gigantesco e alguém vai ver. Ou você pega e faz um mergulho e coloca uma câmera ali, a água é escura e tal. Não, mas tem épocas do ano que o sol bate ali e ilumina bem. Então daria para fazer. Então você teria pelo menos várias outras evidências, né? O Lago Ness é o mais fácil de falsear porque ele é pequeno relativamente, ele não é muito grande, né? É um lago. É um lago, exatamente. Ele é limitante pela própria existência, né, de ser um lago. E já passaram vários, né, buscas assim com sonar. E um sonar pegaria, com certeza, um bicho gigantesco. E adivinha, não pegou ninguém, porque, enfim, não existe. Não tem como existir. O monstro do Lago Ness, ele seria, se ele fosse um animal conhecido, qual que seria o mais próximo? Né? Por exemplo, qual grupo filogenético, né? Ele seria mais próximo? Assim. Ele, com certeza, até pelo formato dele mesmo, ele seria um plesiosauro de pescoço longo, que são animais que atualmente se considera como um grupo próximo das tartarugas. Por exemplo, eles podem ser próximos das tartarugas, e que eram animais que chegaram a tamanhos até mais de 10 metros de comprimento, então que bateria com um grande tamanho dele. O problema é que os plesiosauros foram extintos há 65 milhões de anos. E o Lago Ness, ele tem alguns milhares de anos. Eu não lembro exatamente quanto que é, mas é pouco mais de 10 mil anos de idade. Então, onde que esses bichos ficaram esse tempo todo?
né? Onde que eles estavam, né? Que ninguém nunca viu, que você não encontra, né? Esse mar, esse oceano, enfim. E então é realmente bem complicado, assim, de dizer, de afirmar que um animal como esse existe. Quando falamos, né, de animais que estão extintos, eu acho que uma das regiões do planeta onde as pessoas mais pensam é o fundo do mar, né? Porque o nosso planeta ele é coberto por 70%, né, de oceano, de água, ou talvez não de oceano, de lago, né, ou de qualquer outra coisa. É, a Amanda, né, que é uma especialista em mar, né, você já deve ter ouvido falar, né, da lula gigante, do selacanto, né, dessas lendas assim, do fundo do mar. O que, você acompanhou, não sei, dentro da sua pesquisa, como que a lula gigante hoje ela é encontrada, aonde, qual que foi a história dela, o próprio selacanto, né, que é mais paleontológico, né, que é mais da área do Bruno, assim, por que eles eram considerados extintos e agora não é mais, né, assim, você poderia falar um pouco mais desses dois bichos, por favor? Tá, então Teve um falando... pessoal. Rapidinho, desculpa. É que teve um pessoal que fez essa pergunta, só que eu vou falar o nome de todo mundo no final, né? Tá, Porque aí fica melhor, né? Fica mais organizado. tá certo. Vou falar primeiro da lula gigante, né? Eu não vou saber exatamente aí os anos, tá? Mas há algumas décadas atrás você já tinha registro de um cefalópode grande, né? Que é o grupo a qual pertence as lulas e os polvos, porque você tinha vestígios, né, desses bichos, como o Bruno falou, né? O bicho morre, ele boia, depois é arrastado aí, né, para a costa. Então você já tinha pedaços, né, de tentáculos desse animal, e aí, por estimativa, né, você meio que calcula, né, presume o tamanho daquele animal. E a gente sabe que as cachalotes, né, que são aqueles cetáceos que mergulham nas profundezas, se alimentam de lulas, né? E aí, quando você tinha uma cachalote que morria, né, que era encontrada encalhada numa praia, aquilo vira, né, estudo para gente, para zoologia, e você já encontrava também pedaços desses animais, né, dessas lulas gigantes em estômago de cachalote. E você também encontra marcas no corpo da cachalote feitas pelas ventosas dessas lulas. Então, você já tinha uma série de evidências de que existia ali uma lula que realmente devia ter um tamanho grande. Você só não sabia, não tinha visto, né, um bicho ali inteiro, né? Ou muito menos um avistamento dele nadando, porque é um bicho que vive nas profundezas e a cachalote faz os mergulhos profundos, né? Então a gente sabia que um dia ia conseguir encontrar, porque você já tinha todo um conjunto de evidências aí de anos. Foi só em 2002 que filmaram, né? Foi só, né, depois da década aí de 2000 para frente que aí começaram a ter esses registros novos aí de avistamento, de filmagem e de coleta desses bichos aí. E você tem bichos enormes, né? Tem um bicho aí que foi coletado na Noruega de 9 metros. Né? E aí você finalmente, então, encontrou, né? Conseguiu coletar esses bichos e depois, muito recentemente, conseguiu filmar eles ali no seu habitat natural, né? Tem um Mas não, o que eu Não, só ia frisar é que não, sempre tiveram as evidências, né? sim, é isso que é importante. Não, foi importante você falar disso. Só começaram a filmar a partir de 2002, porque tem um documentário do Discovery que participa o Richard Dawkins. Né? O Richard Dawkins ele faz a dissecação, né, de uma lula gigante, explicando assim. Infelizmente, eu não sei o nome, né? Mas se procurar aí Richard Dawkins, lula gigante, deve encontrar fácil. Ah, legal. E assim, e no caso da lula gigante, que eu acho assim fantástico, né? É a origem dos mitos acerca dela, né? Porque muita gente até pede para a gente falar no nosso canal do Kraken, né? Que seria uma lula gigantesca aí, né? Que era reportada na mitologia nórdica, né? Como sendo aí uma grande lula, um grande cefalópode de
25 por aí metros de comprimento e mais de 100 tentáculos, né? Ela aparece também na mitologia grega como sendo um bicho que foi renegado por Poseidon, e aí por isso que Poseidon mandou ela para o fundo dos oceanos como castigo, né? Porque obviamente tudo que está lá no fundo, lá embaixo, é ruim. É ruim, E também eu estava pesquisando esses dias e vi que também surge mitologia de países asiáticos também, né? Eu nem sabia. E desde a época de Aristóteles também já tinha relatos desses cefalópodes gigantes. Então, provavelmente eram avistamentos, né? Pessoas que viam pedaços, enfim, desses bichos. E como o Bruno falou, essa questão da alucinação também é algo que é bastante importante para essas lendas e mitos, né? Daí você me imagina aí o pessoal navegando, desidratado, por dias aí em alto mar, com enjoo. Os vikings que andavam sempre muito sóbrios, né? Pois é, então imagina que, né, podiam até ter visto mesmo, né, um bicho ali, mas na cabeça deles, nossa, é 20, 30 metros, né? Porque pensa, uma lula gigante tem 13 metros de comprimento. 13 metros já é enorme. É uma coisa enorme, né? Então, eu acho isso bastante interessante, né? Dessa questão que muitos povos já tinham reportado aí, né? Tinham lendas e mitos acerca dessa criatura, e a gente sabe que provavelmente estavam se referindo a uma lula gigante. E o selacanto, por exemplo, era um animal que a gente conhecia pelos fósseis, né? Então você tinha um grupo de peixes sarcopterídeos, né? Da linhagem que vai dar um dia origem aos animais terrestres com 4 patas, né? Os vertebrados terrestres, tetrápodes, e que a gente sabia de que eles existiram como fósseis. Só que os últimos fósseis datavam de milhões de anos atrás, lá da era Mesozoica. E até que um dia na década de 30, um pescador na África do Sul capturou um desses, estava vendendo na feira. E aí uma zoóloga estava passando pela feira, ela viu, né, ali o animal, né? Mais ou menos. É porque assim, são 2 espécies, né? E aí as 2 histórias são parecidas, né? Mas, na verdade, essa pesquisadora que o Bruno está se referindo era a Marjorie Latimer, não sei pronunciar direito, mas ela conhecia esse pescador que era dono de uma embarcação, e ela comentava com ele, quando você vê pescar um peixe diferente, você me fala, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então o cara foi lá, capturou esse peixe mega estranho e entrou em contato com ela, né? E aí depois, posteriormente, ela chamou, né, outro pesquisador para ajudar a analisar, e eles viram que era ali um animal que você tinha registros fósseis, mas você não tinha ali ele atualmente, né? E aí, inclusive, o nome, né, da espécie do selacanto é Latiméria, que é em homenagem ao sobrenome dela, né, que é Marjorie Latimer. E a outra espécie que foi descoberta aí décadas depois foi sim descoberta aí acidentalmente numa feira, né, no mercado de peixes na Indonésia, por um casal em lua de mel. E assim, é importante só falar que antes da descoberta do selacanto, ninguém achava que o selacanto estava vivo, sabe? Não era um criptídeo, porque nem existia criptozoologia ainda na época, né? E ninguém ficava procurando, nossa, vamos procurar o selacanto para achar que está vivo. Porque os criptozoólogos usam o exemplo do selacanto como se ele fosse balizar a criptozoologia, mas ninguém achava que o selacanto estava vivo, né? Então, a própria pesquisadora tem uma frase legal que ela fala assim: foi como sair para dar uma volta no parque e ver um Tiranossauro Rex andando por aí. Foi a surpresa, né? Assim, tipo, nossa, né? De repente, assim. Mas não existiam buscas pelo selacanto, nada disso. E o Quetzalcoatl, né? O Quetzalcoatl existe busca sobre ele, né? Existe existe uma lenda mesmo em algumas regiões de um grande pássaro, né? Que também ele tá dentro da paleontologia, né? Porque e muitas vezes eles usam o selacanto como
igual você falou, né, uma evidência para balizar a busca do Quetzalcoatl. Né? Não tem nada a ver. Você conhece alguma coisa sobre o Quetzalcoatl? Então, o Quetzalcoatl foi o maior animal voador que já existiu em todos os tempos, né? Então era um bicho que tinha uma envergadura de asa, né? De uma ponta da asa até a outra, em torno aí de 10, 11 metros de comprimento. Ele era um pterossauro, que ele era um parente mais distante aí dos dinossauros, um primo dos dinossauros. E esse animal é o maior animal voador que a gente conhece, que a gente sabe que voou. E ele é encontrado aqui na América do Norte. Inclusive, Quetzalcoatl é um deus asteca, se eu não me engano, que é uma grande serpente voadora. Né? É uma grande serpente voadora. Então, ali o bicho é um pterossauro, não é cobra, né? Mas tudo bem, ali é um réptil que voa. E aí deram esse nome para ele. Então, você pensa um bicho do tamanho de um ônibus voando. E aí você pensa nessa população mínima viável. Que tem que ter pelo menos 50, vamos dar uma colher de chá. 50 ônibus voando. E você acha que ninguém nunca viu, nunca filmou. O bicho fica nas árvores. Gente, não cabe nas árvores. Ficar escondido, um bicho de 11 metros de envergadura, um bicho que quando está no chão apoiado é da altura de uma girafa. Pensa numa girafa escondida na copa das árvores. Não faz o menor sentido, ele não tem como, a árvore não aguenta, enfim, sei lá. Mas esse bicho não tem, ainda mais bicho voador, eu me estranho. Porque você tem esses criptídeos que são no fundo do mar, e realmente a gente conhece muito pouco do fundo do mar, cada vez que coleta lá, frequentemente sobem espécies novas e desconhecidas. Então até tá bom, do fundo do mar você pode até ter algumas chutes aí. Mas um bicho voador, do tamanho de um ônibus, não tem como você não enxergar um bicho desse. Não tem como não deixar evidências, não deixar rastros um animal desse tamanho. Legal. Já estamos aqui nos dirigindo para os finalmente, né? Para os finalmente. Como aqui, né, nós estamos dentro de um canal de pensamento crítico, e uma das coisas que eu mais gosto de falar quando eu ensino pensamento crítico é que é importante você sempre tentar encontrar coisas boas em algo que a gente critica e coisas ruins em algo que a gente apoia. Talvez a gente não encontre, mas é importante a gente sempre tentar encontrar, sabe? Fazer um exercício. É um exercício diário, sabe? Tipo, em qualquer coisa, pode ser religioso, ideológico, ou mesmo nas nossas profissões, né? Sempre é bom tentar encontrar pelo em ovo. Então eu gostaria, né, de fazer esse exercício com vocês, e eu gostaria que cada um de vocês, por favor, tente falar uma coisa boa da criptozoologia. Né? O que vocês acham que a criptozoologia ela contribui em algo ou alguma coisa? O que ela pode ser útil em algo ou não? Sei lá. Posso começar? Vocês conseguem? Sim, o que me vem logo na cabeça é que essas criaturas, né, da criptozoologia acabam sendo meio que uma porta de entrada, principalmente para jovens, a se interessar por zoologia, se interessar por animais, né? Porque hoje muita gente pede para a gente fazer vídeos sobre essas coisas, e normalmente as pessoas mais jovens, né? Então, faz um vídeo sobre o Kraken, faz um vídeo sobre não sei o que lá. Então, acaba despertando essa curiosidade sobre bichos, sobre zoologia, e aí a gente tenta aproveitar isso, mas para passar a mensagem certa, né? Para passar a informação correta e para passar também outras informações, né? E uma coisa que a gente sempre comenta, né, um com o outro, que já existem tantos animais tão incríveis, né, no nosso planeta, sabe? Tipo, tem o tubarão baleia, né, com enorme, 18 metros de comprimento. Por que o megalodon precisa ser... Por que precisa ter um bicho maior? Né? Gente, a gente tem uma baleia azul que tem mais de 30 metros, né? Então, por que achar que
ou os criptídeos ou os bichos extintos são mais maravilhosos do que os bichos que tem atualmente, sabe? Então, acaba sendo também uma oportunidade para a gente falar desses assuntos e introduzir novos assuntos. Por exemplo, a gente fez um vídeo no canal sobre o megalodon. E uma coisa que a gente teve que comentar é essa questão de que não, gente, não há evidências de que o megalodon possa existir, não sei. Mas como a gente estava falando ali de tubarões, a gente acabou inserindo um outro assunto importante e delicado acerca dos tubarões, que é a caça deles, né, para aproveitar as nadadeiras, para fazer a sopa lá de barbatana, para falar de conservação. Então, a gente pegou um assunto, né, que tem a ver, de uma certa maneira, com criptozoologia, trabalhou esse assunto e ainda conseguiu inserir uma coisa importante e atual em cima dele. Então, por ser porta de entrada, já é uma oportunidade para a gente, que é zoólogo e divulgador científico, trabalhar esses assuntos. Eu enxergo também uma possibilidade de você acidentalmente fazer descobertas científicas relevantes. Então, se você quer procurar, se você quer fazer, leva uma câmera de alta definição mesmo, faz o registro de tudo que você vê, faz o registro de pegadas, né? Vai coletar os pelos que aparecem lá e tal. Porque, igual nesse exemplo que eu dei, né? O cara foi procurar o pé grande lá, o Yeti, e acabou encontrando pelos que fez o sequenciamento genético, levou até um laboratório, fez o sequenciamento genético e descobriu uma coisa nova sobre uma população de ursos que não se sabia ainda. Então, você fez uma contribuição para a ciência, de uma maneira geral. Então, eu acho que só o fato de terem pessoas na natureza dedicando seu tempo para observar a natureza, isso por si só é uma coisa boa. E isso pode, com certeza, levar à descoberta de fenômenos naturais, ou mesmo de espécies novas, que podem não ser tão incríveis quanto as que você queria, mas pode te acabar despertando o interesse para contribuir para a ciência de uma outra maneira. Da mesma forma que o fato de observar o céu estrelado no passado, tentando dar um significado para a nossa existência através da astrologia, fez de uma certa maneira nascer a astronomia, porque de tanto ficar olhando lá para cima tentando entender, a gente começou a entender alguns padrões e algumas coisas. Então, de tanto ficar procurando criptídeos, você pode acabar encontrando evidências de animais reais, né? Porque a gente que é zoólogo, a gente tem um limite, né? A gente não está o tempo todo fazendo pesquisa de campo. Então, mais pessoas fazendo pesquisa de campo, né, podem realmente trazer novos dados, enfim. Isso pode sim ser uma coisa boa. Entrando agora, né, no nosso último bloco, eu gostaria de pegar algumas perguntas que não foram respondidas ainda, né, no decorrer do nosso programa e focar nelas, né, que o pessoal fez. Lembrando que o nome de todo mundo vai estar no final do vídeo. Uma das perguntas que o pessoal mais faz é sobre alguns criptídeos brasileiros, né, como o chupacabra, por exemplo, né, ou mesmo o mapinguari, né, ou alguns outros animais, né, uns outros bichos, né, que o pessoal também perguntou sobre o demônio de New Jersey. O que vocês conhecem sobre ele, sobre a criptozoologia brasileira e mesmo de New Jersey? Bom, vou falar um pouco sobre o chupacabra, né, que perguntaram, e muita gente pensa que o chupacabra é um criptídeo exclusivamente brasileiro, mas não é. É uma lenda, um mito que surgiu em Porto Rico, na década de 90, né, meados da década de 90, mas relatos de animais, né, supostamente aí parecidos com o chupacabra, foram reportados em outros lugares das Américas. Então, você tem esses relatos em Chile, México e até nos Estados Unidos, né? A gente aqui conhece por conta dos relatos brasileiros, que também foram na década de 90, mas ele é um criptídeo das Américas. E o nome, né, em espanhol, né, chupacabra, é porque a lenda surgiu lá em Porto Rico. Mas, basicamente, é um criptídeo relacionado aí
ocorrências de mortes em massa, vamos assim dizer, de cabras, de ovelhas, de animais de rebanho, né? Que aí você teve alguns episódios em todos esses países que eu citei, onde várias ovelhas ou várias cabras foram encontradas todas mortas, né, de uma só vez, com a garganta cortada e com pouco sangue, né? Porque, enfim, o bicho perdeu sangue, obviamente ficou ali com pouco sangue. E aí, por isso que veio essa palavra chupa-cabra, mas provavelmente trata-se ou de felinos ou de canídeos. Coiotes, talvez. Na América do Norte pode ser coiotes, né? E é basicamente isso, né? São esses bichos, são principalmente canídeos, que devem ter aí matado aí esses animais nesses vários lugares. E por que eles atacam, né? Por que eles atacam esses animais de rebanho? Bom, primeiro porque o desmatamento está tirando parte, né, dos animais que eles costumavam pegar antes. E os animais de rebanho estão cercados dentro de um cercadinho ali pequenininho. Então é muito fácil caçar, o bicho não tem para onde fugir. Então o bicho facilmente mata 1, 2, 3, 4 de uma vez ali. Então são alvo fácil para esse animal. E os predadores, normalmente, eles atacam no pescoço, porque o pescoço é uma região aqui que ou você vai morrer porque sua traqueia vai ser rasgada e você não consegue respirar, ou você morre porque a aorta, outro vaso de grande calibre, corta e você perde boa parte do seu fluxo sanguíneo e você vai morrer porque não tem sangue para oxigenar seus órgãos. Então, pode ser qualquer predador que ataca no pescoço. Pode ser um puma, pode ser um canídeo, enfim. Exatamente. Qualquer um desses animais, assim. E aí você tem esses relatos associados de pessoas que avistaram uma criatura estranha. Daí, dependendo da região, essa criatura tem um aspecto mais de mamífero, mas tem algumas regiões que eles reportam mais como um aspecto réptil, né? Com pele esverdeada, alguma coisa com escamas. Mas, enfim, é aquela mesma história, né, do imaginário popular, alucinação, ou você vê ali qualquer bicho que está passando e você acha que já é, né, algo ou sobrenatural ou diferente. Que a primeira hipótese das pessoas é que é algo sobrenatural, né? Nunca é de que é um bicho normal, que tem em todo lugar, assim, e tal. Exatamente, né? Eu acho que o chupa-cabra hoje já está mais sendo levado para ufologia do que para criptozoologia, né? Tem muitos relatos dizendo que ele é um alienígena, né? Que ele é um ET Bilu lá que está se alimentando dos pastos lá. E foi mais ou menos na época da história do ET de Varginha. Aqui também, no Brasil, né? então foi tudo junto. Então o ET de Varginha veio, soltou umas chupa-cabras com os cachorrinhos dele aqui, depois foi embora. Né? fez o experimento que ele tinha que fazer. Fez o experimento lá. E o Mapinguari é uma história legal, porque o Mapinguari-Sul, né, dependendo de qual a região, é um animal que seria um animal grande, peludo, forte, que anda em 4 patas, mas pode ficar em 2 patas, e que tem garras enormes na mão, e que ele teria uma boca no estômago aqui, na barriga. Ele teria uma boca, né, gigantesca aqui e tal. E é uma lenda indígena também, de tribos aqui brasileiras, né? E tirando a parte da boca no estômago, é uma descrição que bate muito com a descrição de preguiças terrestres, né? Preguiças terrícolas. Aqui a gente conhece como preguiças gigantes, porque aqui basicamente só tinham as grandonas. Na América do Norte você tinha as menorzinhas ali. Mas preguiças terrestres, que não eram arborícolas, né? Que andavam em cima da terra mesmo. E você tinha algumas preguiças dessa aqui no Brasil, como o Megatherium, os bichos chegavam a 2 metros, 3 metros de altura. Então eram bichos enormes, com garras na mão mesmo, talvez eram todos peludos. Então que é possível que sejam relatos de avistamentos antigos desses animais. Por quê? Você sabe, através dos ossos desses animais, que os últimos que a gente conhece, chegaram a viver até em torno de 5, 6 mil anos atrás. Nessa época, já tinha pessoas vivendo aqui. O ser humano estava nas Américas há pelo menos 10, 12 mil anos. Tem evidências recentes que apontam que ele é provavelmente bem mais antigo que isso. Mas então,
é possível de que o Mapinguari começou como uma lenda milhares de anos atrás, através de relatos de avistamento mesmo, de encontros entre seres humanos e preguiças terrícolas. Só que essas preguiças morreram, foram extintas e dificilmente tem uma viva ainda hoje, mas a lenda continua sendo passada de geração para geração, porque adivinha só, as pessoas contam histórias. E as pessoas que contam, que aprendem uma história, elas contam a história para frente, então elas vão passando, e vão passando, e vão passando, cada vez vai mudando um pouquinho. Então é possível que essa lenda seja um relato que começou com avistamentos e com encontros com preguiças terrícolas mesmo. Sim. E o último que ficou faltando é, Pereira? O demônio de Isso, Jersey, New Jersey. né? Esse era até novidade pra gente, assim, eu fui pesquisar quando pediram pra gente falar. E basicamente é uma daquelas lendas que se assemelha aos dragões, né? Porque a gente sabe que a lenda dos dragões é uma lenda que ocorre também em diversos lugares do mundo. Então você tem a representação aí dos dragões na Europa, os dragões ali na China, né? Na Ásia. E... Porque as pessoas têm imaginação limitada, então elas imaginam as mesmas coisas. E aparentemente esse demônio de Jersey era uma criatura que supostamente habitava florestas da região de New Jersey, nos Estados Unidos, e que era uma criatura bípede, com asas, e com uma cara meio que parecida com de um cavalo. Ok. E assim, mesmo sendo um negócio bem regional, já tem várias variações da lenda, porque isso acontece muito, né? E aí uma das variações é de que uma mulher teve 12 filhos e aí o 13º filho ela amaldiçoou, falou, não, o 13º filho vai nascer com asa e com cara de cavalo. Só de zoeira, né? Filho dela, né? Eu vou zoar. E essa criatura... Quem nunca zoou o 13º filho? Diz que está associada a desaparecimentos nessa região. Então, todo mundo que desaparece nessa floresta, eles atribuíam o desaparecimento a essa criatura. E avistamentos incluem, enfim, igual a gente falou no começo, né? Vídeos borrados, fotos ou relatos de pessoas que viram vultos de uma criatura alta e com asas. Enfim, é mais ou menos isso. Que legal. Então, para fechar a nossa live, né, eu gostaria de brincar de Marília Gabriela. De frente com o NX, sabe? Tipo assim. E tipo, fazer algumas perguntas rápidas e aí você responde rapidamente, né? Tipo, com 1, 2 palavras ou uma frase, né? Assim. Dona Brilhante. Daí a gente alterna, né? Tipo, a primeira pergunta, sei lá, vai para Amanda, aí depois o Bruno. Aí a segunda, primeiro o Bruno, depois a Amanda, e a gente vai alternando. Então começa, sei lá, posso começar com a Amanda. Amanda, um livro que você gosta, que você recomenda, ou mesmo que te inspirou? Nossa, me vem Dan Brown na cabeça. Vários livros dele. Dan Brown. Eu li o último dele, eu gostei muito. Chama A Origem. Legal. Bruno? Você teve mais tempo para pensar. O Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo, é um livro muito bom, que fala de evolução de uma maneira muito clara para todo mundo. É ótimo. É ótimo mesmo. Legal. A propósito, né? Agora dando uma de Danilo Gentili, assim. Pirula, queremos você aqui, hein? Para quem não sabe, né? O Pirula, ele é um grande amigo nosso, né? A gente trabalhou junto durante, sei lá, 15 anos. Né? Nós 3, né? Eu, Bruno, o Pirula e mais um. E o Rafael também, ele também tem um canal no YouTube, né? O Rafael. Sim, Além de Plutão. Isso, a Lei de Plutão, Rafael deu cu. Tem um pessoalzinho lá que fica aprontando. Ô, Bruno, um sonho profissional. Formar o maior paleontólogo do mundo. Eu não quero ser o maior paleontólogo, mas eu quero ser o professor do maior paleontólogo do mundo. Eu não vou perguntar o porquê, mas beleza. E você, Amanda? Um sonho profissional?
ter a oportunidade de continuar fazendo o que eu faço, pesquisa em oceanografia com peixes marinhos, porque é o que eu mais me identifiquei e é o que eu mais gosto de ensinar. Então, se eu tiver oportunidades de ensinar e de pesquisar esse ambiente, eu vou ficar muito feliz. Legal. Agora, Amanda, é um medo. Um medo. Eu sei, meu. Então, Bruno, um medo. Deus, que difícil. Enquanto ela pensa. O medo é perder minha consciência. Assim, tanto que eu não gosto mesmo, né, de nenhum psicotrópico, não uso absolutamente nada, nem bebida alcoólica mesmo, eu não gosto, porque eu tenho receio de perder minha função cognitiva. Acho que isso aqui é o maior presente que eu tenho. Então eu teria muito receio, eu não gostaria de sofrer um acidente e perder meu cérebro, minha função, minha consciência. Olha, um medo para mim, na hora que você perguntou, me veio à cabeça, mas eu fiquei pensando, nossa, será que esse é o meu maior medo mesmo? Se veio, é porque... Eu tenho muito medo, assim, de invasão domiciliar, assim, eu tenho sonhos, assim, frequentes de que tem alguém invadindo a minha casa, me atacando, eu tenho isso já há algum tempo, assim, e é frequente, então acho que se veio na minha cabeça é porque talvez seja. E já aconteceu também. Pode ser devido a traumas passados. Pode ser. Freud não explica. Amanda, um arrependimento. Ai, você só faz pergunta difícil. Estamos aqui para isso. O que me veio à cabeça... Ter casado com o Bruno, né? Eu entendo. Olha, eu tenho um arrependimento, mas ele me trouxe um aprendizado, né? Então, tem um lado bom, mas um arrependimento foi ter saído por um tempo fora da minha área, né? Fui trabalhar com uma coisa completamente aleatória e não me fez bem. Mas foi um aprendizado, porque eu vi que não me fez bem, né? Você sabe que está no lugar certo. Exatamente. Bruno? Bom, o meu arrependimento acho que foi ter romantizado a publicação de artigos científicos, porque a gente achava que ia ser fácil e que não, depois que eu terminar, já vou escrever meu doutorado em inglês, porque aí depois é só mandar. Doce ilusão. Então, se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu teria me dedicado mais para submeter um artigo antes, nem que a tese não tivesse ficado tão completinha como ficou, porque publicar artigos científicos é sempre um parto. E faz parte do processo, né? Só sobram aqueles que realmente passam por vários crivos de qualidade um atrás do outro. Mas se eu soubesse, se alguém tivesse me ensinado que era assim, ou se eu tivesse me tocado, eu teria me dedicado mais para aprender isso antes. Legal, legal. Pô, Bruno, Amanda, eu só tenho a agradecer a vocês, assim, adorei o papo, muito obrigado mesmo. Eu acho que conseguimos falar tudo o que queríamos, né? Passa o canal de vocês aí. Canal Zomundo. Assim, Zomundo. Nesse canal a gente fala sobre o mundo animal sempre com uma forte conexão com a cultura pop. Então a gente pega elementos de filmes, de séries, de jogos, de livros e usa esses elementos que são conhecidos do público em geral para ensinar a zoologia, tanto de animais atuais como de animais extintos também. Dá uma olhada lá que é bem legal. Tem também no Instagram, né? E no Facebook. Sim, dá para encontrar lá. Temos as redes sociais. Legal. Eu também queria aproveitar para agradecer todo mundo que participou, enviando perguntas. Eu tentei responder todas, né? Eu acho que eu consegui, todas as perguntas estão aí. Principalmente, né, o pessoal, o Jefferson Sabino Júnior, o Rick Carvalho, a Silvia Lopes, o Norberto Amaral, o Juan Pablo, o Marcelo da Cruz Santos, o Tiago Pasqualino, o Matheus Rocha, o José Ayrton,
o Will, né? O Will, sei lá, o Will, o Will Smith, o William, talvez. E a Camila Bandeira. Todos eles enviaram perguntas para nós. Eu tentei fazer de uma forma mais dinâmica, mas todas as perguntas deles foram respondidas no decorrer do nosso programa. Bom, então, a criptozoologia, então, do nosso ponto de vista, ela é uma pseudociência, porque ela não segue o método científico, embora tente se defender como ciência, em muitos dos casos. E a nossa dica para você que se interessa pelo assunto, tá? Sempre é estude mais, leia mais, converse com profissionais da área, sabe? Leia artigos científicos. A ciência chegou no ponto que chegou, não foi à toa. Uhum. O método científico pode ter falhas em alguns pontos, e realmente tem, mas ele ainda é uma das melhores formas que a gente tem atualmente para enxergar o mundo, porque ele não depende de opinião, ele não depende de relatos individuais. O método científico, ele é testável, então ele é confiável, justamente porque ele passa por uma série de processos. Então, se você se interessa por isso, considere se interessar por animais de uma maneira geral, porque os animais que existem hoje já são incríveis mesmo. São muito incríveis. E outra coisa também, não precisa ser um animal gigantesco, predador, para ser um bicho incrível. Existem tantos bichos pequenos, né, que são incríveis, né? Então, se admire, né, com características que a gente consegue observar, características incríveis, adaptações incríveis que existem. Se vocês forem estudar mesmo animais, enfim, zoologia, vocês vão ver que as adaptações que os animais têm, que os organismos, né, de uma maneira geral, têm para viver em determinados ambientes são incríveis. Vocês vão encontrar coisas incríveis. E uma outra dica também é para vocês ficarem atentos também com documentários fictícios. Boa. Porque de uns anos para cá, né, tem algumas... O que mais? Alguns canais de ciência. Alguns canais, enfim, que começaram a investir nesse tipo de coisa. Exatamente. E daí você tem documentário fictício sobre dragões, sobre sereias, sobre megalodon. São documentários muito bem feitos, né? Realmente convincentes, entre aspas, para quem é leigo, né? Então, eles colocam ali atores interpretando papéis de pesquisadores e tudo mais, né? E para quem realmente é leigo, muita gente se convence e fala, nossa, mas não é que isso faz sentido, gente, né? Sereias podem existir, não sei o quê, mas são documentários falsos e eles deixam bem nas entrelinhas, assim, que o negócio primeiro, é falso. Segundo, né? Eles mostram lá uma frasezinha. Esse documentário é fictício, bem pequenininho no cantinho aqui. Então, depois não fala mais nada, só para não ser processado. Fiquem atentos aí com os documentários fictícios. E uma maneira de testar se o documentário é fictício ou não, normalmente aparece o nome do cientista e a universidade. Pesquisa lá, pega o nome do cientista, a universidade, joga no Google e você vai achar rapidinho se é verdadeiro ou falso. Exatamente. Legal. E mensagem final, sigam a gente lá no Zoomundo, que a gente fala sobre animais incríveis e reais. Exato. Reais. Belezura? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. A gente que agradece. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, gente. Tchau. Tchau.